Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, mas para o Brasil esse domingo é especial. Nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Quando a solenidade de São Pedro e São Paulo, que é no dia 29 de junho, não é feriado, ela passa a ser celebrada no domingo. Portanto, nesse final de semana, nós temos essa solenidade de São Pedro e São Paulo, quando nós festejamos, que são dos santos juninos, São Pedro, e junto com São Pedro e São Paulo, celebramos também o dia do Papa e também da coleta chamada Óbolo de São Pedro. É para nós uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de nós celebrarmos a Igreja Nascente, Pedro com o carisma e o dom e o ministério que lhe foi concedido pelo Senhor, ser aquele que confirma os irmãos na fé. Sobre esta pedra edificaria minha igreja. E Paulo, o apóstolo dos gentios, que sai pelo mundo afora, anunciando e testemunhando Jesus Cristo ressuscitado, tendo com as suas viagens apostólicas difundido a fé cristã em todos os cantos até então conhecidos. E quis a providência que ambos depois fossem levados e chegassem a Roma e ali morressem mártires e marcassem o solo de Roma com o seu sangue. Hoje, onde está a Basílica de São Pedro, em Roma, no Vaticano, está exatamente sobre o túmulo de Pedro. Justamente o altar-mor, o altar papal, está justamente em cima do túmulo de São Pedro. E na Basílica São Paulo, fora dos muros, está justamente onde está o sepulcro onde morreu São Paulo apóstolo. Então, nessas duas basílicas maiores, de Pedro e Paulo, são marcantes também para a vida de Roma, marcam também a história da igreja, a vida da igreja. E ao celebrarmos São Pedro e São Paulo, nós também recordamos, estamos muito próximos daquele que é o sucessor de Pedro, que é o Papa. Por isso mesmo, o dia em que nós celebramos Pedro e Paulo, nós celebramos também o dia do Papa, e por isso mesmo, nesse final de semana, em todas as missas, celebrações, nós fazemos orações especiais pelo Santo Padre Papa Francisco, aquele que sucede a Pedro, e também nos unimos a ele, já que Jesus deu a Pedro essa missão de ser sinal de unidade, de confirmar os irmãos na fé, e de tal forma que aquele que sucede a Pedro é o sinal visível dessa unidade nossa de igreja como cristãos. Está a serviço, é servo dos servos de Deus. E, ao mesmo tempo, sabemos que o Papa é o grande incentivador e animador da missão, da evangelização, o primeiro missionário. E Paulo justamente encarna essa missão, essa missionariedade, esse testemunho, fundando comunidades, igrejas em toda a Ásia Menor, e depois sendo levado para Roma, onde depois morreu mártir. Então, para todos nós é uma oportunidade, nesse final de semana, de nós estarmos sintonizados com os inícios da igreja, com Pedro e Paulo, e ao mesmo tempo estarmos atualizando essa unidade, com aquele que sucede a Pedro hoje e que nos convida e nos envia em missão. É nesse sentido que em todas as missas, as coletas de todas as missas, nós damos como presente ao Santo Padre, que é claro, não serve para ele esse presente, essa coleta, mas sim para os trabalhos sociais, trabalhos de caridade que o Santo Padre tem a fazer, através da igreja como igreja. Está sempre ajudando não só os pobres de Roma, mas também a tantas situações de necessidade, de calamidades pelo mundo afora. Portanto, é o presente que a igreja do mundo inteiro dá ao Santo Padre no dia de São Pedro, o óbolo de São Pedro. Portanto, meus irmãos e irmãs, eu creio que é um momento muito bonito, dentro da caminhada litúrgica, caminhada nossa de igreja, em que nós, ao concluirmos os santos juninos, só que já estamos no mês de julho já, mas a transferência da festa faz cair no domingo seguinte, de nós podemos, juntamente com tudo aquilo que faz a tradição do mês de junho, agora celebrado em julho, de nós também estarmos muito unidos a Pedro, e ao mesmo tempo a seus sucessores, e rezando e ao mesmo tempo oferecendo o nosso presente,
que é o nosso óbolo, a nossa oferta, que nós damos na missa e em todas as missas da igreja no mundo inteiro. É, portanto, essa oportunidade de nós vivemos e eu convido a você para que na sua comunidade, na sua paróquia, você também assim o faça. Você participe, reze pelo Santo Padre, se una ao Papa Francisco, que sucede a Pedro hoje, e ao mesmo tempo tenha assim, esse sentido que ele te convida hoje também a ser missionário, como Paulo foi apóstolo dos gentios. A liturgia da Palavra de Deus desse final de semana, meus irmãos e irmãs, é especial da festa de Pedro e Paulo. Tem uma tradição de termos uma vigília no sábado, com leituras próprias da vigília, onde também se contempla a figura de Pedro e Paulo nas Escrituras Sagradas, um pouco da sua vida, das suas vidas, da sua missão, e ao mesmo tempo, aquilo que significa para nós essa palavra que hoje nós ouvimos, que a palavra sempre é atual, é para nós hoje. Então, na leitura do dia, na leitura da missa do dia, nós iniciamos com os Atos dos Apóstolos, capítulo 12, não é? Em que fala da prisão de Pedro. A vida dos apóstolos não foi fácil. Depois da morte e ressurreição de Jesus, eles saíram anunciando, levados pelo Espírito Santo, que Cristo estava vivo, ressuscitado, e eles são testemunhas disso. E foram anunciando para o mundo inteiro de tal forma que o grande anúncio, essa boa notícia, o Evangelho da salvação, chegasse aos confins do mundo, como pediu Jesus. Ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. E assim fizeram os apóstolos. Só que a rejeição e a perseguição não tardou a acontecer. Os apóstolos morreram mártires, com exceção de João, e tantos outros que seguiram morreram mártires, como também hoje os cristãos são martirizados, ou quando não são martirizados, são rejeitados, são colocados de lado, são difamados de diversas formas, enfim, são situações que Jesus disse, se fizerem isso a mim, farão também a vocês, se me perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. E na leitura dos Atos dos Apóstolos, nos conta justamente um pouco disso, não é? O rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, não é? Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. E eram os dias dos pães ázimos. Então, a relação com a Páscoa. Sempre essa ligação do martírio, a questão da dar a vida com a Páscoa do Senhor, dia dos pães ázimos, não é? E aí coloca Pedro na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um, e depois tinha a intenção de apresentá-lo, Pedro, ao povo depois da Páscoa, não é? E enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele, ou seja, a intercessão da igreja. Sabemos que existe muita gente hoje perseguida, por falta de ser cristãos. Ao mesmo tempo, temos também padres, leigos, bispos presos aí pelo mundo afora, em que a igreja, né, não sabe nem onde que anda seu bispo hoje, reza por ele, porque está preso em algum lugar sem saber onde. Essas questões, meus irmãos e irmãs, que não aparecem na mídia, que é sensacionalista, né, que gosta de coisas sensacionalistas, mas parece que essas questões de perseguição religiosa, de intolerância religiosa, pouco aparecem, né? Mas nós temos hoje padres e bispos, né, presos em alguns países do mundo, né, e outros lugares sendo difamados e tanto criando toda uma difamação e uma fama contrária à perseguição de diversas formas. Tanto a perseguição, né, cruenta, né, como a perseguição também de tirar a fama e de tentar fazer com que os cristãos não tenham ânimo para poder viver o seu evangelho, tentando tirar suas lideranças e difamá-las. Isso aconteceu no passado, acontece hoje, acontecerá no futuro também. É aí que nós somos chamados a rezar pelos nossos pastores, como fizeram realmente a igreja rezando por Pedro, enquanto ele estava preso, enquanto estava na prisão. Herodes pretendia apresentá-lo, né, ao povo, e naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Portanto,
aparece toda uma segurança enorme. E os guardas vigiavam ainda por cima a porta da prisão. Aparece justamente o anjo do Senhor, a luz ilumina a cela, o anjo acordou Pedro, levanta-te, as correntes caíram das mãos, coloca o teu cinto e a calça, as tuas sandálias, e Pedro obedeceu, e põe a tua capa e vem comigo. Pedro o acompanhou, não sabia o que estava acontecendo, né? Pensava que era uma visão, né? Depois passaram pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu, eles saíram, caminhando por uma rua, logo depois o anjo o deixou. Pedro acordou, caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. O salmo de resposta a essa leitura, Salmo 33, é uma bendição. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, minha alma se gloria no Senhor, que contemplar sua face e alegrai-vos. Enfim, todo o salmo e o refrão da resposta após a leitura primeira é de ação de graças, o Senhor nos livra de todos os temores. Parece, meus irmãos e irmãs, que mesmo com tudo que é contrário, que é amordaçar a palavra de Deus que Pedro deve anunciar, prendendo e tentando também acabar com aquilo que Pedro tem a dizer, miraculosamente ele acaba sendo liberto da prisão e voltando para a comunidade. Então é uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de vermos também como o Senhor vai atuando e vai agindo no meio de nós. A mesma coisa, meus irmãos e irmãs, nós vemos aqui na carta de São Paulo a Timóteo. Já estou para ser derramado em sacrifício, aproxima-se o momento da minha partida, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa de justiça, que o Senhor justiça me dará naquele dia. Ou seja, me libertará de todo o mal. Estou acabando a minha vida, mas mantive firme, combati o bom combate. Paulo também, na sua carta a Timóteo, lembra isso, né? Dessa firmeza até o fim da sua vida, passando por difamações, apedrejamentos, expulsão de sinagogas, de cidades, né? Enfim, os mais variados tipos de perseguições. Mas Paulo permaneceu firme e continuou testemunhando o Senhor Jesus Cristo. Porque, meus irmãos e irmãs, tanto Pedro como Paulo anunciavam o Cristo vivo, Jesus Cristo ressuscitado, presente no meio de nós. E é nesse sentido que você vai escutar com atenção na missa, que você vai participar, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Quem diz, homens, que eu sou? E vocês, e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Portanto, meus irmãos e irmãs, tanto Pedro como Paulo anunciam Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Verbo eterno que se fez carne e veio morar no meio de nós. É nesse sentido que nós também somos chamados a fazer o mesmo. E nunca desanimar com os reveses da vida, com as perseguições, com os problemas. E unidos, vivemos nessa caminhada de igreja hoje, unidos ao Santo Padre, rezando por Ele, caminhando nesse mundo, anunciando que a vida vence a morte. O pecado foi vencido, o mal foi vencido em Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós, igreja, somos, como Pedro, como Paulo, testemunhas hoje dessa nova vida em Jesus Cristo. Que a palavra de Deus desse domingo, dia de São Pedro e São Paulo, nos ajude ainda mais a sentirmos essa nossa identidade de igreja, essa caminhada nossa unida, e que o Espírito Santo ilumine os caminhos e a vida de cada um de vocês, para que, experimentando a graça de Deus, testemunhem com alegria que o Senhor está no meio de nós, é a nossa vida, e realmente nós temos alguém, algo importante a anunciar para o mundo, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que Ele seja essa nossa vida e seja a nossa boca cada vez mais aquela que anuncia com alegria essa boa notícia a todas as pessoas.
Um bom domingo e que Deus abençoe e guarde todos vocês. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.